difícil de encontrar porque a editora parece que fechou as portas e não está mais tirando cópias dessa obra. Mas o livro vendeu bastante quando saiu, chamado O Outro Lado do Feminismo, de duas ativistas conservadoras, Suzanne Wenkler e Phyllis Schlafly. A Phyllis Schlafly faleceu recentemente. Foi uma militante conservadora que lutou contra a emenda dos direitos iguais, ou seja, não queria direitos iguais, como a aposentadoria e servir o exército. Então ela foi uma ativista conservadora que foi lá e falou para as mulheres: ô gente, essas coisas aí de feminino não é legal. E neste livro nós temos algumas declarações sobre a Simone de Beauvoir, alguns recortes que estão aqui na página 69 e que eu vou ler para você. A Simone de Beauvoir nos diz o seguinte: aquelas mulheres que a Phyllis Schlafly nos descreve o pensamento da Simone de Beauvoir, né? Óbvio. Aquelas mulheres que querem criar os próprios filhos, em vez de terceirizar essa tarefa na escola pública, na creche, etc., contratando ajuda, são o ponto principal da discórdia das feministas com as mulheres americanas. As feministas não desejam que as mulheres queiram ficar com os filhos, pois isso estraga o plano de mudar a sociedade. Em 1976, o símbolo feminista e marxista francês, Simone de Beauvoir, foi tão ousada a ponto de dizer que nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa e criar os seus filhos. Então veja, aquele pensamento da Alexandra Kollontai, em 1949, estava também sendo publicado pela Simone de Beauvoir. Mais um trecho importante sobre isso no meu livro, na página 194, em uma obra da feminista Beth Friedan. Nós ainda não estamos na segunda onda, nós vamos falar sobre isso provavelmente na quarta ou na quinta aula, mas a Beth Friedan é contemporânea da Simone de Beauvoir. As duas são feministas da mesma época, de segunda onda. Uma publicou um livro em 49 e a Beth Friedan publicou o livro na década de 70. E o livro se chama A Mística Feminina. Justamente esse título é uma forma de contestar o argumento de que as mulheres têm as suas preferências, ou de que há um jeito feminino de viver, de que as mulheres podem preferir uma coisa e não outra. Olha o que Beth Friedan escreveu: as donas de casa são desmioladas e sedentas por coisas. O trabalho doméstico ajusta-se na perfeição às capacidades das mentes débeis das raparigas. Basicamente ela está aqui dizendo que toda mulher que é dona de casa é débil mental, incapaz. É isso que ela está dizendo aqui. E é isso que as feministas pensam. Elas desprezam o trabalho doméstico. Não sei como elas fariam diante de suas próprias avós, mas elas têm um desprezo enorme por isso. E não só um desprezo, um sentimento de desprezo, elas precisam que o trabalho doméstico seja abandonado pelas mulheres, que as mulheres queiram abandonar esse trabalho para que a revolução feminista possa se impetrar. A Beth Friedan, esta mesma que nós lemos aqui no meu livro, também escreveu sobre o ódio que ela tinha à vida doméstica, inclusive ao próprio marido, que ela injustamente acusou de violência doméstica, entre outros problemas que toda feminista tem. Mas vamos lá. No livro Mística Feminina, ela afirmou que a devoção de uma mulher ao marido e aos filhos é um sacrifício de tanta grandeza que atrasa o crescimento da mulher como indivíduo. Criar filhos, declarou Beth Friedan, é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem sua inteligência. Beth Friedan não reconhecia a vantagem econômica de qualquer sociedade quando as mães, por puro dever ou amor, executassem a tarefa maravilhosa de criar bebês para se tornarem adultos. Ou seja, todas essas pessoas estão ignorando que um fator muito importante. Será que as mulheres não querem, de repente, ninguém pensou nisso? Será que as mulheres não querem, de repente, sim, agradar seus maridos, amar seus maridos, ter uma família e sim cuidar dos seus filhos? Você vê que todo o entendimento que nós estamos vendo aqui é Marx, Engels, Alexandra Kollontai, Beth Friedan, é do entendimento de viabilidade econômica, de como libertar um coletivo de mulheres, mas ninguém pergunta para cada uma dessas mulheres o que de fato elas querem, o que interessa a elas, certo? Então você vê, através dessa conjunção de divórcio, onde o homem sai de casa, e assistência do Estado, o plano comunista pretende abolir a família tradicional como nós a conhecemos e colocar no lugar a dependência pelo Estado. Resumidamente, na aula 2 nós vimos um pouco sobre os liberais e agora na aula 3 nós vimos um pouco sobre o pensamento marxista a respeito da mulher no trabalho.
Pouco se fala sobre vocação, sobre preferência das mulheres, sobre o que elas querem realmente fazer, e muito se fala sobre questões econômicas. E eu trouxe um livro muito engraçado.